Vamos a, bueno, este es mi último día en Baliños. Ya mañana me voy para São Paulo y cumplo la última semana de este viaje. Hoje é meu último dia aqui em Valinhos, depois eu volto para São Paulo para fazer a última semana nesta viagem. Estoy extrañando mucho mi casa. Eu tenho muitas saudades da minha casa. Los envidio a los que están con su esposa, su esposo. Eu tenho inveja de vocês que têm seus cônjuges juntos. Hace el 24 de febrero salí de casa. Saí de 24 de fevereiro de casa. Estuvimos en un mes en Argentina, Estive um mês na Argentina, otro mes en Bolivia, outro mês na Bolívia y con este 29 cumplimos un mes y una semana en Brasil. e aqui mais um mês no Brasil. Así que le doy gracias a Dios porque es un privilegio servirle a Él. Eu agradeço a Deus porque é um privilégio servir a Deus. Amén. Cuando usted sirve a su esposa, Quando você serve a sua esposa, le atiende a su esposa, você serve, atende ela, a su esposo, ao seu esposo, es un privilegio. é um privilégio. No solo se sirve en la iglesia, Não se serve somente na igreja. no solo se sirve fuera de casa. Nós servimos também na Todo casa ou comienza fora en de casa. casa. Todo comienza en casa. Tudo começa em casa. Por eso en su casa usted y yo debemos ser ejemplo. Por isso que temos que ser exemplo em nossa casa. Usted y yo en casa debemos ser buen testimonio. Eu e você temos que dar um bom testemunho em nossa casa. Esa es la verdadera adoración. Esta é a verdadeira adoração. La adoración es un estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. La adoración no solo es cantar y levantar las manos. Adoração não é só cantar e levantar as mãos. Esa es una mínima parte. É uma parte somente. La verdadera adoración comienza en mi persona, A verdadeira adoração começa comigo. Com a mi minha pessoa. relación con Dios. O meu relacionamento com Deus Tiene que ver con la lectura de la Biblia, tem a ver com a leitura da Bíblia, el hablar con Dios, o falar com Deus, la comunión con Dios, a comunhão com Deus. y que Él vea mi corazón que es íntegro. E que Ele veja que o meu coração é íntegro. Si eso sucede, Se isso acontecer, entonces voy a hacer bendición en mi casa. então eu vou ser uma bênção na minha casa. Y si soy bendición en mi casa, E se sou uma bênção em minha casa, seguramente fuera de casa también lo voy a hacer. fora da minha casa também eu vou ser. Todo empieza en casa. Tudo começa lá em casa. La Biblia dice, A Bíblia diz, libro de los Hechos, no livro de Atos, en Jerusalén, que em Jerusalém, en Judea, na Judéia, en Samaria em y Samaria hasta lo último de la e tierra. até os confins da terra. Todo empieza en Jerusalén. Tudo começa em Jerusalém. Todo comienza en este lugar. Tudo começa neste lugar. Amén. La adoración, otra vez, A adoração, outra vez, es un estilo de vida. é um estilo de vida. Mi vida tiene que ser adoración. A minha vida tem que ser uma adoração. Amén. Eso es lo que muchas veces, todos estos 3 meses, hemos explicado y hablado sobre la verdadera adoración. Esses últimos 3 meses eu tenho explicado, falado sobre a verdadeira adoração. El Antiguo Testamento dice que la adoración es postrarse y arrodillarse. O Antigo Testamento diz que adorar é se prostrar, se ajoelhar. Pero en el Nuevo Testamento, No Novo Testamento, cuando viene nuestro Señor Jesucristo quando Jesus veio y se parte el velo en 2 en el templo, e o véu é partido em 2 no meio do templo, ahora uno puede entrar al lugar santísimo agora nós podemos entrar no lugar santíssimo y tener contacto. e ter contato. Amén. En el Antiguo Testamento solamente se revelaba a determinadas personas Dios. No Antigo Testamento, Deus somente se revelava a algumas pessoas. Habló con Abraham, Falou com Abraão, con Isaac, com Isaac, con Jacob, com Jacó, con Moisés, com Moisés, con los profetas, com os profetas, pero no con el pueblo. mas não com o povo. En el Nuevo Testamento, No Novo Testamento, después que viene nuestro Señor Jesucristo, depois que o nosso Senhor Jesus veio, la cosa cambia. as coisas mudaram. Ahora usted y yo podemos hablar con Dios. Agora eu e você podemos falar com Él Deus. está en este lugar. Ele está neste lugar. Su Espíritu Santo está dispuesto a obrar en nuestras O vidas. Espírito Santo está disposto a trabalhar na sua vida. Amén. Amén. Eso no es la prédica.
Quiero compartir en el libro de Números, capítulo 13, Quero compartilhar com você em Números capítulo 13. nos vieron con mucha sed. Eu estou Santo recuperando de Dios uma gripe, Padre. por isso que minha voz está um pouco ¿Alguien ruim. quiere comprar agua? Acá hay. Eu- Números, capítulo 13, verso 1 y 2. Números capítulo 13, versículos 1 e 2, vou estar lendo na versão NVI. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Número 25, versículo 25. 25 al 33. Depois do 25. Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos da terra, os frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. 33. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Amén. En todo el planeta Tierra, Em todo o planeta Terra, todas las personas, todas as pessoas, absolutamente todos, todos, tenemos sueños y anhelos. nós temos sonhos e desejos. Y los cristianos también tenemos sueños, anhelos aún espirituales, materiales, afectivos. Nós temos anseios espirituais, afetivos. Cuando era niño, cuando tenía 10 años, Quando eu era criança, tinha 10 anos, vino un evangelista allí a mi pueblo, veio um evangelista na minha região, no meu povo, a la escuela dominical, ali pregar na escola dominical. y almorzamos con él E nós almoçamos com ele, después del culto, depois do culto. y él puso su mano en mi cabeza. E ele colocou a mão dele sobre a minha cabeça. Yo me acuerdo bien como si fuese ayer Eu lembro bem como fosse ontem, lo que dijo él sobre mí. o que ele falou sobre mim. Puso su mano y dijo: vas a viajar por las naciones. Colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: você vai viajar pelas nações. Yo tenía 10 años, en el año 74. Eu tinha 10 anos em 1974. Yo qué sabía de lo que me estaba diciendo. Eu nem sabia o que ele estava me falando. Yo iba a la escuela dominical de la iglesia bautista Eu ia naquela época na escola dominical da Igreja Batista y fui por muchos años. e fui por muitos anos. Me gustaba jugar ping pong. Eu gostava de jogar tênis de mesa. De hecho, juego bien. De hecho, juego bien. Por isso eu jogo bem, Hasta el día de hoy. até hoje. En una iglesia el otro día fuimos a jugar. ¿Dónde era? El sábado pasado, ¿no? Sábado passado. Había una mesa de ping pong y me quedé a jugar. No sábado passado, na casa do Marinho, tinha uma mesa, ele ficou lá jogando. Porque desde niño me gusta jugar ping pong. Porque desde criança eu gosto de jogar tênis de mesa. Pasaron los años, Depois de anos, estudié la escuela y el colegio en Bolivia.
Estudei lá na escola na Bolívia, no colégio. En ese inter, mi papá se enfermó, E nesse meio tempo, meu pai ficou doente. tuvo embolia, Ele teve embolia. parálisis medio cuerpo, Metade do seu corpo paralisou. y a los 17 años que terminé el bachillerato, E aos 17 anos, quando eu terminei o colégio, mi papá me dijo, o pai dele disse: Rubén, no te puedo hacer estudiar. eu não vou poder financiar os seus estudos. Y el anhelo de mi papá era hacerme estudiar. O desejo do meu pai era bancar meus estudos. Como todo papá, como toda mamá, el anhelo es que sus hijos sean buenas personas. Como todo pai e mãe deseja o que seus filhos sejam formados boas pessoas. Mi papá no lo pudo hacer. Meu pai não pôde fazer isso. Entonces yo tuve que buscar una salida. Então eu tive que procurar uma saída. Tenía dos caminos: Eu tinha duas escolhas: estudiar, estudar, prepararme me preparar para tener un futuro mejor, para ter um futuro melhor, o no estudiar, ou não estudar, quedarme ahí. ficar ali na Bolívia. En el pueblo de donde yo soy, la vida más o menos ronda dentro de los 45 años. Lá, no povo onde eu nasci, a duração da vida é até uns 45 anos. La gente no vive más años porque hay un problema de salud en esa zona. As pessoas não vivem mais porque tem problemas de saúde ali. La gente que trabaja donde yo vivía tiene mayormente problemas de pulmones. As pessoas que trabalhavam, né, naquela época, geralmente tinham problemas de pulmões Y la gente se muere pronto. e morriam logo, cedo. Yo tuve que salir de mi tierra. Eu tive que sair do meu povo A los 18 años me fui a Argentina. e aos 18 anos fui para a Argentina. Nunca me había separado de mi familia, Eu nunca tinha deixado a minha família, mas tuve que hacerlo porque tenía que velar por mi futuro. mas tive que deixar porque senão o que seria do meu futuro? Allí estudié una carrera y otra carrera. Ali eu estudei duas carreiras, duas Trabajava- profissões. Trabajaba de día y en la tarde noche estudiaba. Então eu trabalhava durante o dia, à tarde e à noite eu estudava. Por muchos años hice eso. Eu fiz isso por muitos anos. Aparte de nunca faltar en la iglesia. Também nunca faltava à igreja. Si hay algo que amaba era estar en la iglesia. Isso era algo que eu amava, estar na igreja. Me gustaba cantar a Dios. Eu gostava de cantar a Deus. Me gusta hasta el día de hoy tocar un piano, tocar el teclado, tocar la guitarra. Eu gosto muito de tocar o teclado, o piano, o violão. Aunque dormía poco, Mesmo dormindo muito pouco, pero mi anhelo era estar mejor cada día. mas eu tinha o desejo de ser melhor cada dia. Viví 22 años en Argentina. E vivi 22 anos na Argentina. Ahora faltaba consolidar mi matrimonio, mi hogar, mi casa. Agora eu precisava formar a minha casa, um lar. Yo no casar. quería buscar mi pareja. Eu não queria ir atrás da minha parceira. Cuando leí la historia de Isaac, Quando eu li a história de Isaac, le dije al Señor, eu disse a Deus: en algún lado está mi futura esposa. em algum lugar minha esposa está. Quiero prepararme para cuando la encuentre. Eu quero me preparar para quando encontrar ela. Cuando cumplí 38 años, Quando eu fiz 38 anos, encontré a mi esposa. eu encontrei minha esposa. Había una razón de ser por ese motivo. E existia um motivo por causa disso. Porque hoy en día en Latinoamérica el 33% Hoje em dia, na América Latina, 33% están separados, divorciados, madre soltera, padre soltero. estão ou separados, divorciados, mães solteiras, pais solteiros. En el año 2025 la gente no quiere casarse. Em 2025, as pessoas não querem casar. Y dentro de mi familia, E dentro da minha família, yo he visto muchos parientes, tíos, sobrinos, primos eu vi muitos parentes, tios, sobrinhos, con problemas familiares, com problemas na família, problemas matrimoniales. problemas no casamento. Yo no quería ser uno de ellos. Eu não queria fazer assim.
Tal es así que con mis 38 años, Então, nos meus 38 anos, un día encontré a mi esposa encontrei a minha esposa. y no estaba en México, no estaba en Argentina, Ela não estava lá na no Argentina, estaba en Bolivia. não estava na Bolívia. El Señor lo tenía preparado allí en México. Deus tinha preparado lá no México. Ahora tenía que viajar hasta México, E eu tinha que viajar até o México, dejar Bolivia, deixar a Bolívia, dejar Argentina deixar a Argentina e ir a un lugar de la promesa. e ir até um lugar da promessa. Y a los 39 años, E aos 39 anos, el 27 de noviembre, dia 27 de novembro, hicimos nuestro pacto matrimonial. fizemos nossa aliança matrimonial. Y hace 20 años vivo en México. E há 20 anos eu vivo no México. Soy felizmente casado. Eu sou muito bem casado, feliz. Dios me ha bendecido con mi esposa. Deus me abençoou com minha esposa. Cuando le dije si quería tener hijos, Quando pensamos sobre ter filhos, ella pensó mucho en la respuesta. quando ele perguntou para ela se ela queria ter filhos, ela pensou muito sobre a resposta que ela daria a ele. Porque todo varón, toda mujer quiere tener hijos. Porque geralmente todo mundo quer ter filhos. Aparte, Génesis dice, multiplicaos. En la Biblia, Génesis dice, multiplicaos. Em Gênesis, a Bíblia diz: multiplicai-vos. Así que en el nombre del Señor, mi esposa me dijo, yo no quiero tener hijos. Então a minha esposa disse: não quero ter filhos. Y yo dije, gloria a Dios, E eu agradeci a Deus, porque yo tampoco quiero tener hijos. porque eu não queria também ter filhos. Porque hace muchos años viajo por toda Latinoamérica haciendo misiones. Porque faz muito tempo muitos anos que eu viajo pela América Latina fazendo missões. Para uno tener hijos, E para uma pessoa ter filhos, necesita tiempo para cuidarlos, precisa de tempo para cuidar deles, para enseñarles, para ensinar para encaminarlos. e para encaminhar eles. Y yo no voy a tener ese tiempo. E eu não vou ter esse tempo. Al día de hoy solo tengo un perro, Até hoje eu só tenho um cachorro, pero soy feliz. mas eu sou feliz. Disfruto de mi matrimonio. Desfruto do meu casamento. Dios preparó una mujer para mí. Deus preparou uma mulher para mim, Porque Dios cuando te da algo, porque quando Deus te dá alguma te da lo coisa, mejor. Ele dá o melhor. Te da algo como para ti. Te dá alguma coisa para você. Si hay un soltero o soltera en este lugar, Se tem um solteiro ou solteira aqui, deja que Dios escoja su pareja para usted. deixe que Deus escolha o seu Él no se parceiro. equivoca. Ele não erra. Él le va a dar algo para usted. Ele dará algo para você. Amén. Amén. Porque está la promesa de Dios. Porque está na promessa de Deus. Dios cuando saca al pueblo de Egipto, Quando Deus tira o povo do Egito, los lleva por el desierto, leva pelo deserto los va probando, e vai testando eles, los va preparando. vai preparando eles. Tal es así que ellos nunca dejaron de comer carne. Eles nunca deixaram de comer carne. En algún momento no había, Em tempo não tinha, pidieron a Dios y Dios se los dio. e eles pediram a Deus e Deus deu carne para eles. Imagínense que en esos 40 años en el desierto, Imagine em 40 anos de deserto, los niños, as crianças, sus sandalias, as suas sandálias, en la medida que crecían, conforme cresciam, las sandalias también crecían. as sandálias cresciam, Su ropa no se envejecía. a roupa não envelhecia. Ellos vieron todo el tiempo milagros en el desierto. Eles viram milagres o tempo todo no Cuando hacía deserto. mucha calor, Quando fazia muito calor, había una nube como sombra. tinha uma nuvem para fazer sombra. Cuando había frío, había una columna de fuego. Quando fazia frio, havia uma coluna de fogo. Esos 40 años en el desierto Esses 40 anos no deserto era un tiempo de preparación. era um tempo de preparação. En esa preparación el pueblo de Israel E essa preparação, o Muita- povo de Israel, muchas veces se enojó con Dios. muitas vezes eles ficaram aborrecidos com Muchas Deus. veces no estaban contentos, Muitas vezes não estavam contentes, a felizes, pesar de ver milagros todo el tiempo.
mesmo vendo milagres o tempo todo. Es lo que nos pasa a nosotros. É o que acontece conosco. Dios hace milagros en nuestras vidas todo el tiempo. Deus faz milagres em nossas vidas o tempo No falta todo. provisión, Não falta provisão, no falta el sustento. não falta sustento. Está tu esposa al lado tuyo, A tua esposa está do seu lado, pero no estamos contentos. mas não estamos contentes. La Biblia dice, dad gracias en todo tiempo. A Bíblia diz, dai graças o tempo todo. Muchas veces nos enojamos porque no logramos algo, Muitas vezes nós ficamos aborrecidos porque não conseguimos alguma coisa, o no tenemos en nuestras manos lo que estamos esperando. ou não conseguimos o que estamos esperando. Y muchas veces no tenemos en nuestras manos porque no hemos hecho algo. Muitas vezes não conseguimos aquilo porque não fizemos a nossa parte. En San Pablo le dije a la iglesia, Em São Paulo eu falei para a igreja, tú no puedes pedir algo que tú no has dado. você não pode pedir alguma coisa que você não deu. Usted y yo no podemos recibir algo que no hemos puesto. Nós não podemos receber algo que nós não demos também. Usted y yo no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Nós não vamos colher aquilo que não semeamos. Amén. El pueblo de Israel tuvo su proceso. O povo de Israel passou por um processo. Había una tierra prometida Tinha uma terra prometida donde fluye leche y miel. que flui leite e mel. Allí estaban los anhelos. Ali estavam os anseios, Allí estaban los sueños. os sonhos. Allí están tus sueños, tus anhelos. Ali estão os seus sonhos e os seus desejos. Ahora tenemos que conquistarlo. Agora precisamos conquistar. Por eso dice la Biblia que Moisés mandó espías a aquel lugar a que vean. Por isso que a Bíblia fala que Moisés mandou espiões para olhar aquele lugar. Cuando fueron estos espías y regresaron con una noticia, Quando eles foram e voltaram com uma notícia, verdaderamente fluye leche y miel. afirmaram verdadeiramente flui leite Es e una mel. tierra fértil, É uma terra fértil, es una tierra hermosa, é uma terra formosa. pero, Mas esa palabra pero, essa palavra mais les mostró una realidad. mostrou uma realidade. Viven gigantes, Ali tem gigantes, nos van a matar, vão acabar conosco. no vamos a poder lograr. Não vamos poder vencê-los. Y saltó alguien que se llamaba Caleb, E aí Caleb se levantou, vio de otra manera olhou de um outro y jeito. dijo, es verdad que hay gigantes, E ele disse, é verdade que ali tem gigantes, pero también es verdad que podemos ganar nosotros. mas é verdade que nós podemos ganhar deles. Pero también es verdad que podemos conquistar. É verdade que podemos conquistar. Muchas veces cuando anhelamos, Muitas vezes quando nós desejamos, cuando soñamos, quando ansiamos, sonhamos, cuando nos marcamos un plan para conquistar, quando marcamos um plano para conquistar, tenemos muchos problemas. temos muitos problemas. Y eso es normal. É normal. Cada mañana cuando usted quiere venir el domingo al culto, temprano, Toda manhã que você quer vir num culto de domingo, siempre hay un problema. sempre tem um problema. ¿Alguien se durmió? Alguém dormiu, Uno no tiene muchas ganas de ir al culto, não tem muita vontade de vir para o o culto, no hay dinero, ou não tem dinheiro, y busca el pero. e procura-se esse mais, Sabiendo que si voy al culto voy a recibir bendición. sabendo que se eu vier ao culto eu vou receber uma bênção. Pero a veces el desánimo nos gana. Mas o desânimo é maior. Es como cuando uno quiere lograr algo, É como alguém quer conseguir alguma coisa, quiere tener un carro nuevo, quer ter um carro novo, porque el que tiene ya está mal. porque o seu já está ruim. Hay que llevarlo continuamente al mecánico. Tem que levar o tempo todo à oficina. Y uno dice, pero E uma pessoa diz, mas no tengo para comprar uno nuevo. eu não tenho condições para comprar um novo. Y así puede ponerle en cada área de su vida, E assim podemos colocar empecilhos em todas as áreas da nossa aún en su vida. corazón, en sus sentimientos, en sus afectos. No seu coração, nos seus sentimentos, nos seus afetos. Y lo que más duele E o que é mais dolorido casi siempre es cuando la familia está en contra de lo que tú quieres hacer. é quando a família se coloca em contrário, em oposição ao que você quer. Cuando tú te dispones a hacer algo,
Quando você se dispõe a fazer alguma coisa, el pariente dice, no vas a poder. o seu próprio parente vai dizer, você não Y así vai. hemos visto muchas personas frustradas. E por isso vimos muitas pessoas frustradas. Así hay cristianos que anhelaban hacer cosas y hoy no lo han hecho. Então nós temos exemplos de cristãos que desejaram fazer alguma coisa e Y não los fizeram. años pasan. E os anos se passam Uno pierde el cabello, e perde os cabelos, empiezan las canas começa as rugas y empiezan las frustraciones. e as frustrações. ¿Verdad o no verdad? É verdade ou não? Nos pasa a todos. Acontece com todos. Pero Dios nos prometió algo. Mas Deus prometeu algo. Allá fluye leche y miel. Lá flui leite e mel. Allá usted y yo tenemos que conquistarlo. Lá eu e você temos que conquistar. Y para conquistar, E para conquistar, tenemos que determinarnos, temos que nos determinar a sabiendas de que va a haber complicaciones, até a sabiendas de que va a haber complicaciones en el caminar. sabendo que vai ter complicações no meio do caminho. Pero mayor es que el que está en mí que el que viene en contra de mí. Mas maior é aquele que está comigo do que o que está contra mim. El capitán está conmigo, está de mi parte. O capitão está comigo, ele está El na Dios frente. Todopoderoso está conmigo. Deus Todo-Poderoso está comigo. ¿De quién temeré? Dice la Biblia. De quem eu vou ter medo? A Bíblia diz. ¿Cuál es tu anhelo? Qual o seu desejo? ¿Cuál es tu deseo? Qual o seu anseio? No dejes este mundo sin cumplirlo. Não deixe este mundo sem cumprir. Dios quiere que usted cumpla. Deus quer que você cumpra. Yo tenía un carrito viejo, Eu tinha um carrinho velho, un Chevy, Chevrolet. y estaba orando por un carro mejor. Estava orando por um carrinho melhor. Yo vivo por fe, dependo de Dios Vivo pela fé, dependo de Deus. y no hay dinero. Não tinha dinheiro. Y los hermanos se quejan mucho del dinero. E os irmãos geralmente Amén. reclamam muito sobre dinheiro. Pero yo estaba esperando en Dios, Mas eu estava esperando em Deus. mas no me quejé de mi carro. Mas não reclamei do meu carro. Y yo seguí viajando con el carro. Continuava viajando com La caja de cambio ya no funcionaba. o câmbio já não funcionava. Y yo en casa recibo continuamente misioneros y pastores. Lá em casa eu recebo sempre missionários, pastores. Y donde vivo hace mucha calor. E lá na minha cidade faz muito calor. Anoche, De noite, que eran las 9 de la noche, hacía 34 grados de temperatura. às 9 da noite fazia 34 graus de ¿Usted quiere Celsius. saber cómo es la antesala del infierno? Você conhece qual que é a entrada do inferno? Vaya a mi tierra. Vá lá na minha cidade. En verano llega a los 52 grados. No verão chegou a 52 graus. Los aire acondicionados no son un lujo, son una herramienta necesaria. O ar-condicionado não é luxo, é uma ferramenta necessária. Todo auto tiene que tener clima. Todo carro tem que ter o ar-condicionado. Y mi carrito ya no tenía clima. Meu carrinho não. Y vino mi pastor, Meu pastor veio, bajó del avión, desceu do avião, fui al aeropuerto veio ao aeroporto y le dije a mi pastor, abre las ventanas, e eu falei, pastor, abra as janelas, porque no tenemos un aire acondicionado, que não temos ar-condicionado. sino tenemos un aire acondicionado. Un aire acondicionado. O sea, un aire de acá. O ar-condicionado é o que tem aqui. Mi pastor miró mi carro, Meu pastor olhou para o meu carro, se bajó ele desceu, y vio las llantas viu os pneus y me dijo, Rubén, e falou, Rubem, lo mejor de tu carro o melhor do seu carro son las llantas. são os pneus. Son Goodyear. Goodyear, la marca São a Goodyear, marca Goodyear. que era caro, me lo regalaron. Ganhei de presente os pneus. Pero dice la Biblia que Dios no te va a avergonzar, al contrario. A Bíblia diz que Deus não vai te envergonhar, ao contrário. Con esas bromas pesadas yo solo sonreí, Com aquelas piadinhas eu simplesmente sorri, no le contesté, não respondi, pero yo sabía que tarde o temprano venía mi carro. mas eu sabia que logo viria um carro novo. No dejé de trabajar porque tenía un carro que no tenía clima.
Eu não parei de trabalhar porque não tinha um carro Eu sem seguia ar-condicionado. manejando. Continuava dirigindo, Yo seguía viajando. continuava dirigindo. Y en uno de esos viajes Em uma dessas viagens, nos invitaron a desayunar a una casa de familia. nos convidaram a tomar um café numa casa de família. Y ahí el hombre me dijo, el hombre de la casa me dijo, ¿con qué carro anda, pastor? E o homem daquela casa disse: pastor, qual é o seu carro? Le dije, con mi Chevy. Esse com esse Chevy. No le dije cómo estaba el carro. Eu não falei qual era o estado do carro. Él me dijo, es tiempo de cambiar. E ele falou para o pastor: é o tempo de trocar. Usted tiene que cambiar el carro. Você precisa de trocar de carro. Yo le dije, amén. E eu falei: amém. Nada más no le dije que no tenía dinero. Eu não falei nada que não tinha dinheiro. Nunca le comenté. Nunca comentei isso com ele. Entonces me dijo, venga, pastor. Então ele chamou: vem cá. Me sacó afuera Levou ele lá para fora. a un estacionamiento Ali tinha um estacionamento y había muchos carros. e tinha muitos carros. Yo pensé que era del barrio, del lugar, de la gente que vive ahí. Eu pensei que eram do bairro, mas eram pessoas. Resulta que todos esos carros eran de ese hombre. Na verdade, todos os carros daquele estacionamento eram daquele homem. Y me dijo, pastor, E ele falou: pastor, ¿puede llevarse esa Frontier, pode levar essa Frontier, esa Voyager essa outra marca, o ese Altima? essa outra marca também, El Altima es de la Nissan, o Altima da Nissan, la Voyager es de la Chrysler e americana outro da Chrysler, y la Frontier es de la Nissan también. e a Frontier da Nissan também. La Frontier es una camioneta con doble cabina. É uma caminhonete de cabine dupla. Está alta y está bonita. Está ótima. La Voyager lleva 9 personas. A outra leva 9 pessoas. Estas dos me interesan. Por dentro yo decía eso. Eu internamente eu dizia: essas daqui me interessam. El Altima está linda. A Altima está linda, Los asientos están tapizados en piel, en cuero. os bancos são de couro, Tiene un motor grande. tem um grande motor. Y entonces, como buen esposo, Então, como um bom marido, le dije a mi esposa, amor, ven. e chamei minha esposa. Fíjate que el hermano nos dice cuál quiere. Veja que o irmão falou para qual Eu- carro nós devemos. Yo quería la Claro. Voyager o la Frontier Eu queria esses dois, um desses dois, para viajar y llevar gente. para levar pessoas para viajar. Mi esposa me dijo, Minha esposa disse: yo estoy orando por un Altima. eu estou orando por um Altima. ¿Qué me llevé? O que eu peguei? El Altima. O Altima. Después dije, ¿por qué lo pregunté? Então, depois eu falei: mas por que eu perguntei para ela? Hay que ser buen esposo. Tem que ser um bom marido. En mi casa mando yo Na minha casa eu mando, cuando no está mi esposa. quando minha esposa não está. Hasta el día de hoy todavía no lo entiendo mucho lo que tiene ese carro que tengo en casa. Até o dia de hoje eu não entendo muito bem esse carro. Los autos de ahora están saliendo con el botoncito y se enciende solo, ¿verdad? Así es su Os carro, ¿verdad, carros pastor? de hoje, você aperta o botão e ele liga sozinho. Mi carro es 2016. Meu carro é 2016. No tiene nada que envidiarle al carro de hoy. Não tem nada a ver com o carro de hoje. Tiene tantos sensores Tem tantos sensores que todavía estoy investigando. que ainda eu não conheço. El otro día estaba, no sé qué apreté en el volante. Não sei o que eu apertei no volante. Resulta que me asusté porque salió algo en la pantalla. E apareceu alguma coisa no painel. Le saqué una foto y la mandé al mecánico. E aí tirei uma foto e mandei para o mecânico. Y le dije, ¿qué es eso? E eu perguntei para ele: o que é isso? Ah, me dijo el mecánico, pastor, es el crucero. Aí o mecânico respondeu: pastor, é o cruzeiro. Y le dije, ¿qué es eso? E eu nem sabia o que era isso. Este es un auto, no es crucero. É um carro, não é um cruzeiro. No, porque tiene piloto automático. Não, mas tem piloto automático. Yo no sabía. Eu não sabia.
Después un día apreté una palanca que tampoco sabía dónde era, qué era. E aí depois eu apertei um outro botão e eu não sabia o que era. Resulta que el volante se jaló para afuera. E o volante veio para frente. Y seguía manteniendo la palanca E eu continuava apertando y a se alavanca. subía para arriba y para abajo. E subia e descia. De miedo lo solté Então eu soltei de y se medo. quedó ahí. E ficou aí. Y entonces le volví a preguntar al mecánico, Então voltei a perguntar para o mecânico. ¿y eso para qué es? E para que é isso? Ah, me dijo, de acuerdo a la estatura del conductor, usted puede acomodar el volante o sacarlo, meterlo, subirlo para arriba, para abajo. De acordo com a altura, o tamanho do condutor, você pode regular para cima, para baixo. Así que sigo investigando. Então continuo investigando. Pero cuando Dios te da algo Te dá algo bueno. te dá alguma coisa boa. No tienes que decirle a Dios que te dé algo bueno. No tienes que decirle al Señor que te dé algo bueno. Não precisa falar para Deus te dar alguma coisa boa. Él lo sabe. Deus sabe. Él sabe tu anhelo. Ele sabe o seu anseio. Él sabe tus sueños. Ele sabe os teus sonhos. Ahora, no esperes a que venga el sueño y el anhelo, Não espere chegar o sonho, o anseio, porque no va a venir. porque não vai. Não vai Tú vir. tienes que ir. Você tem que ir. Tú tienes que conquistar. Você tem que conquistar. Tú tienes que atravesar, Você tem que atravessar, ganando al enemigo, ganhando do inimigo, limpiando barreras, limpando barreiras. como que el que dijo hace rato, hacer el trabajo de Juan el Bautista, Como foi falado anteriormente, fazer o trabalho de João Batista, preparar el camino, preparando o caminho, porque allí está la promesa, porque a promessa está ali. allí están los anhelos, Ali estão os anseios, allí están tus sueños, hermano. ali estão os sonhos, irmãos. Usted no se va a morir sin lograr conquistar sus sueños. Você não vai se não conquistar seus El sonhos. límite no es tocar la guitarra y cantar, O limite não é cantar, Es cantar e mucho tocar más que violão. eso. É muito mais. es mucho más que eso. É muito mais que isso. Sueña alto, Sonhe alto, sueña grande. sonhe grande. Ayer no te veía hablando, Eu não tinha te visto falando. hoy te vi ministrando. Hoje eu vi você Es ministrar. el comienzo de muchas cosas. É um começo de muitas coisas. Dios tiene mucho para ti. Deus tem muito. Dios tiene mucho para cada uno de nosotros. Deus tem muito para cada de nós. Solo proponte, Só coloque, encamina, determínate para salir adelante. se determine para ir. Dios quiere algo bueno para ustedes. Deus tem algo bom para vocês. A nivel espiritual no solo quiere que te sientes y cantes y hables un poco. Espiritualmente não é só Yo pensaba cantar. morirme muy joven. Yo pensaba morirme muy joven. Pensava que ia morrer jovem. Este año voy a cumplir 61 años. Eu vou cumprir 61 anos. Y diría Caleb, todavía tengo fuerzas. Caleb diria, eu ainda tenho forças. Todavía puedo correr y saltar. Ainda posso pular e correr. Necesito conquistar. Eu preciso conquistar. Hay una tierra por conquistar. Tem uma terra para conquistar. El año pasado vinimos acá a Brasil No ano passado viemos ao Brasil y a principios de mayo de este año e começo de maio deste ano tenemos una iglesia nós temos uma igreja en San Paulo, em São Paulo, en Vila María. na Vila Maria. Ya tenemos 80 personas. Já temos 80 pessoas. En septiembre del año pasado bautizamos 25 personas. Em setembro do ano passado batizamos 25 pessoas. No lo hice yo, Não fui eu que fiz, sino Dios en ti. mas foi Deus. Solo haz tu parte. Simplesmente faça a sua parte. ¿Quieres una casa? Quer uma casa? Trabaja. Trabalhe. Y Dios va a proveerte lo necesario Deus vai prover o necessário para que logres. para que você consiga. Mas no te quejes Mas não reclame. del recorrer, Deixe, del caminar, porque es un proceso. porque é um processo. La Biblia dice, dad gracias en todo tiempo. A Bíblia diz, agradeça em tempo todo. Aquí está la voluntad, permítame, aquí está la voluntad de Dios. Aqui está a vontade de Deus. Aquí está lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Aqui está o que agrada e o que não agrada a Deus. Si usted quiere saber cómo funciona su Dios, Se você quer saber como Deus funciona, léalo.
Leia, Estúdielo. estude, Conozca a su Dios. conheça a Deus. Cuando usted y yo conocemos a Dios, Quando eu e você conhecemos a Deus, tenemos la seguridad y la certeza de que Él me ama mucho. temos a segurança e a certeza que Ele me ama, El que no me ama poquito, que Ele não me ama uns pouquinho, nos ama mucho. nos ama muito. Me da gusto que ya estés trabajando. Eu fico feliz que já está trabalhando. Yo decía, ¿por qué tienen esa cosita colgando acá? Porque tem esse crachá pendurado? Ahora veo por qué. Agora entendi por quê. Todos deberíamos tener eso. Todos deveríamos ter. En algún momento todos deberíamos trabajar para Dios, ¿sí o no? Em algum momento, todos devemos trabalhar para Pero Deus. empecemos en casa. Empecemos en casa. Mas vamos começar em Comience casa. en su casa. Comece na sua casa. Comience como esposo. Comece como marido. Comience como papá. Comece como pai. Y va a ver cómo va a terminar bien. E vai ver como vai acabar bem. La promesa de Dios es medida buena, apretada, remecida y rebosando sobre sus regazos. A promessa de Deus é recalcada, socada e transbordante na sua vida. Dios no te da poquito. Deus não dá pouquinho. Cuando nos bendice bien. Quando Deus nos abençoa, Ele abençoa bem. Amén. Amém? Ese es el Dios que predico. Esse é o Deus que eu prego. Yo cuando salí hace 3 meses de casa, Quando eu saí 3 vezes de casa, solo compré mi boleto y tenía $40 en la bolsa. eu só comprei a minha passagem e tinha $40 na minha mochila. Lo tengo los $40. Eu tinha $40. No gasté. Não gastei. Una, que yo sé administrar mi dinerito. Eu sei administrar meu dinheirinho. Y lo otro es A outra coisa que cuando tú sirves a Dios, é quando você serve a Deus, no comes cualquier cosa. você não come qualquer coisa. No duermes en cualquier lugar. Não dorme em qualquer lugar. Hay gente que está esperándote. Tem pessoas te esperando. Hay gente que está preocupada por llevarte y por traerte. Tem pessoas preocupadas em te levar, te trazer, Porque Dios pone personas adecuadas porque Deus escolhe, coloca as pessoas a su servicio. ao seu serviço. A veces es necesario dormir en el piso Às vezes é necessário dormir no chão para ver cómo se siente, para sentir como é, pero no siempre. mas não sempre. Cuanto más oscura está la noche, Quanto mais escura for a noite, está más pronto el amanecer. está mais próximo de amanhecer. La Biblia dice, A Bíblia diz, hace rato te tomé de la mano agora há pouco eu peguei você pela y mão. ustedes sábado pasado tenían jóvenes en su casa. Vocês tinham jovens em sua casa. La promesa de Dios es, A promessa de Deus é: los que con lágrimas sembraron, os que semearam com lágrimas, con regocijo segarán. Con regocijo segarán. Hay promesas de parte de Dios. a promessa da parte de Deus é, Por eso es necesario por isso é necessário cumplir con el desafío cumprir com o desafio que tienen. que você tem. En el Antiguo Testamento dice, O Antigo Testamento diz: en algún momento tuvieron que armar el tabernáculo y el altar de Dios. tiveram que montar o tabernáculo e o altar de Deus. Y pidieron al pueblo. E pediram ao povo. Llegó un momento que les dijeron al pueblo, ya no traigan más. Chegou tempo que disseram: não tragam mais ofertas. Porque en ese momento el pueblo era obediente. Porque naquele tempo o povo era obediente. Y trajeron tanto oro y plata y piedras preciosas. Que trouxeram tanto ouro, prata e pedras preciosas. En un momento dijeron, ya no traigan más. Chegou tempo que disseram: não tragam mais. ¿Dónde está la clave? Onde está a chave disso? Cuando yo doy, Quando eu dou, recibo. eu recebo. Cuando yo siembro, Quando eu semeio, cosecho. eu colho. Estaba en una reunión de adoradores, de músicos y cantantes de 2 iglesias en San Paulo. Estava numa reunião de adoradores, de músicos e cantores em São Paulo, Este jueves pasado. essa quinta passada. Y les pregunté, Perguntei: ¿usted diezma? você dizima? Lo que pasa, no me expliques, solo sí o no. E falei para eles: não precisa me explicar, só sim ou não. Me dijo, no, y agachó la cabeza. E respondeu não e abaixou a cabeça. Y le pregunté al otro, ¿usted diezma? E aí perguntei para outro: Você dizima? Você dizima?
Habían 22 personas, Tinham 22 pessoas, solo 2 diezmaban. só 2 dizimavam. Y la Biblia, lo que leyó hace rato el pastor Malaquías, dice, ustedes me están robando. E o pastor leu Malaquias e a Bíblia diz: vocês estão me roubando. Y dice, probadme si no abriré las ventanas de los cielos. Prova-me se eu não abrirei as janelas dos céus. Y entonces les dije ese mismo jueves, E nessa mesma quinta-feira eu falei para eles: el domingo quiero saber que usted está diezmando. no domingo eu quero saber que você está dizimando. Y si usted no tiene el recurso, Se você não tem a condição, pídamelo que yo se lo voy a dar. peça para mim que eu vou te dar. Pero usted sea obediente. Mas seja obediente. Así que seguramente mañana los pastores los voy a ver y les voy a preguntar sobre esto. Então, amanhã eu vou perguntar para os pastores de lá. Pero a los chicos, a los músicos les dije, ¿cómo puedes subir a un escenario si no cumples con Dios? E aqueles músicos eu falei: como você pode subir aqui para ministrar e não cumprir com Deus? Entonces, si yo estoy sirviendo a Dios y no cumplo, Se eu estou servindo a Deus e não cumpro, ¿cómo puedo exigir a la gente que lo haga? como posso dizer às pessoas que façam? ¿Se entiende? Dá para entender? Los cristianos nos quejamos la mayoría del tiempo porque no tenemos el recurso. Nós reclamamos porque não temos recurso. Y este viaje a los pastores les estoy diciendo, E nesta viagem eu tenho dito aos pastores: no necesitamos mendigar. não precisamos ficar mendigando. Tenemos un Dios dueño del oro, dueño de la plata, del universo. Temos um Deus dono do ouro, da prata e do universo. Su palabra dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más Dios? A palavra diz: vocês sendo maus sabem dar presentes bons, quanto mais Deus. Por eso dice la Biblia, pruébenme. Por isso a Bíblia fala: me provem, me A mí testem. me costaba, Era difícil para mim a mí isso. también me pasó, Aconteceu também comigo. pero bendito Dios que fue muy corto tiempo. Mas graças a Deus foi por pouco tempo. Me costaba ofrendar, diezmar en el sobre. Era difícil dar oferta e dízimo num envelope. Y en la iglesia me decía mi pastor, Rubén, tienes que poner tu nombre Na minha igreja falava: você tem que colocar seu nome para orar por ti. para que possamos orar por você. Pero como yo era rebelde Mas eu era um rebelde, y era orgulloso orgulhoso, y era soberbio, era um soberbo. yo ponía sin nombre Eu, y a colo- veces sin sobre. eu colocava sem nome e sem envelope. Mi excusa era, me basta con que Dios sepa. Para mim, bastava que Deus soubesse que eu estava dando. Un día mi pastor me abrazó, Um dia meu pastor me abraçou me dijo, Rubén, e falou: Rubem, en la obediencia está la bendición. a obediência está onde está a bênção. Y me dijo, por favor, hazlo. A bênção está onde está a obediência. Faça. Caló mi corazón muy profundo. E isso foi bem profundo no meu coração. Me hizo sentir que estoy en contra de Dios. Me fez pensar que eu estava contrário a Deus. Y yo vivía limitado. Eu vivia limitado. Soy diseñador, trabajaba en una empresa publicitaria hace muchos años. Eu sou projetista, desenhista e trabalhei numa empresa de publicidade por muitos anos. Pero vivía con lo justo. Mas vivia com pouco. Yo trabajaba y me pagaban por trabajo. Eu trabalhava e recebia por serviço. Y los que saben un poco de publicidad saben que cada trabajo sale mucho dinero, cada diseño. Os que trabalham com publicidade sabem que Se gana muy bien, se ganha muito bem, pero yo vivía limitado. mas eu ficava limitado. En ese tiempo no tenía nada. Nessa época eu não tinha nada. El día que comencé a diezmar, O dia que eu comecei a dizimar, cambió todo. mudou tudo. Ahora me sobraba. Agora tinha No solo me sobrando. sobraba el dinero, sino que me sobraba el tiempo. Não somente sobrava o dinheiro, quando sobrava o Antes tempo. en mi boca era, no tengo tiempo. Antes eu não tinha tempo. Hay mucha gente que vive así, Muitas pessoas vivem assim, porque no vivimos una vida ordenada. porque não vivemos uma vida ordenada. Y creemos que Dios se equivocó con el tiempo.
E pensamos que Deus errou em relação ao tempo. Y no, Não. hay tiempo para cada cosa, dice Eclesiastés. O Eclesiastes diz que há tempo para cada coisa. A partir de ahí cambió todo. E a partir daí muda tudo. Ahora no solo le doy el 10% a mi Dios. Não somente dou 10% a Deus, Mis viajes los pago yo. eu pago as minhas viagens. No le pido a la iglesia. Eu não peço para a igreja. Por eso trabajo y en mi casa hago pastas, empanadas. Tengo una cocina para atender, para vender. Por isso, na minha casa, eu tenho uma cozinha e faço empanadas para vender, Para que ninguno de los hermanos donde yo pastoreo diga, usted viaja con mi dinero. para que ninguém possa dizer, você viaja com meu dinheiro. Me aferré de aquel texto que dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Peguei aquele texto que diz, meu pai trabalha e eu trabalho. Imagínense una mexicana ahora fabricando, mi esposa, fabricando empanadas argentinas. Imagine uma mexicana fazendo empanadas argentinas. Es un milagro, Minha esposa, é um milagre. pero todo sea para viajar y bendecir. Mas que tudo seja para viajar e para abençoar. Y Dios nunca falla E Deus nunca falha y nunca va a fallar. e nunca vai falhar. El desafío de ustedes es ahora levantar ese templo. O desafio de vocês agora é levantar esse templo. Y no se queje, por favor. E não reclame, por favor. Levante sus manos, dígale, Señor, está en tus manos. Levante suas mãos e diga, Tú Senhor, está eres em tuas nuestro mãos. proveedor. Tu és nosso provedor. Vamos a salir adelante Vamos sair y vamos a frente. tener una casa de oración Vamos ter uma casa de oração grande grande. y vamos a llenarlo, Señor, Vamos encher con gente. com gente. Esas sillas vacías van a estar llenas en el nombre de As Jesús, cadeiras vão estar cheias. porque yo voy a servirte. Pois eu vou te Yo voy servir. a ganar almas, como dice Mateo 28, Vou ganhar almas, como diz Mateus 28. en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amén. Ese es tu anhelo por este tiempo, Esse é o desejo como por esse iglesia. tempo, como igreja. Amén. La próxima vez que llegue a este país, Próxima vez que eu voltar a esse país, usted va a tener una casa grande. você vai ter uma casa maior. Vaya pensando Vá pensando qué va a hacer al respecto. ¿Qué va a hacer al respecto? o que vai fazer a respeito disso. La promesa de Dios es tú y tu casa. A promessa de Deus é você e sua casa. Va a tener que traer a todo el pariente, Tem que trazer todos os parentes, incluido la suegra. até a sogra. Sí, porque Dios también ama a las suegras. Sim, Deus ama sogras. Amén. Acá no hay suegras, ¿verdad? Não tem nenhuma sogra aqui, né? Cuando yo viajé, y termino con esto, Termino com isto. cuando salí de casa Quando saí de casa, en este viaje, nesta viagem, había gente dentro de la iglesia tinha pessoas dentro da igreja que creo que estaban esperando que yo salga de viaje. que estavam Estaban esperando que yo salga de viaje. esperando que eu saísse para viajar. Estando en Argentina 2 semanas, Estava na Argentina há 2 semanas. me llamó mi esposa y me dijo, Minha esposa me telefonou e disse: Rubén, nos pidieron el local donde nos congregamos, el lugar físico. pediram de volta o local que nós congregamos. Tenemos que buscar otro. Temos que procurar um outro local. Tenemos no. Le dije a mi esposa, tenemos no. Tú falei tienes pra que isso. buscar. Falei para ela: nós temos não, você busque, procure. Yo estoy en Argentina. Eu estou na Argentina. Mi esposa tenía miedo de hacer algo, Minha esposa tinha medo de fazer as coisas, pero le tuve que desafiar. mas tive que desafiar ela. Y le dije, tú puedes. Falei para ela: você pode. Hoy en día hay otro local Hoje tem outro espaço más grande. maior. No nos están rentando. Não estão No los alugando. prestan por años. Hay un documento de por medio. Não estamos alugando, nos emprestaram por tempo, Porque el otro ya quedó chico. porque o outro ficou pequeno. Hay gente que se fue de la iglesia. Pessoas saíram da igreja. Y la persona que me pidió el local A pessoa que pediu o local, estaba aspirando para pastor. ele estava querendo ser pastor Y se llevó gente. e saiu. Mi esposa se puso triste. A minha esposa ficou triste Yo solo le dije, e eu disse para ela: vamos a estar con los que tienen que estar. vamos estar com aqueles que têm que estar conosco.
Dios premia la fidelidad. Deus premia a fidelidade. Amén. Así que usted sea fiel a Dios Então seja fiel a Deus, y a sus pastores. aos seus pastores. En el desierto hubo momentos donde la gente se levantó No deserto teve tempo que as pessoas se levantaram y hubo momentos donde la gente se aplastó. e outro que as pessoas se afastaram. Pero los que entraron a la tierra prometida Mas os que entraram na terra prometida fueron los que perseveraron y confiaron en Dios. foram aqueles que perseveraram e confiaram em Deus. Usted tiene que ser uno de ellos. Você precisa ser um deles. Amén. Me dio mucho gusto que se hayan tomado hace rato de las manos Eu fiquei feliz por dar as mãos, que vocês deram as mãos. y hablar de la unidad. Hablar de la unidad. E falar sobre a unidade. Así que quiero invitarla a que se ponga de pie Eu quero convidar que vocês fiquem de pé. y tómese de la mano de alguien, por favor. Dê a mão para alguém, por favor. Do. ¿Estamos en do? En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Quiere cantarlo en portugués? Es fiel en todo tiempo. En todo tiempo tú estás tan bom. Com todo fôlego eterno eu cantarei da bondade de Deus. Díselo outra vez. Es fiel en todo tempo, oh Señor. En todo tempo tú estás amor, con todo fôlego eterno eu cantarei da bondade de Deus. Una vez más declárelo. Es fiel en todo tempo. Digno eres tú, Señor. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu Cantarei da bondade de Deus. Aleluya. Dios es fiel Deus con é los que fiel. son fieles. Aos que são fiéis. Amén. Amém? Toda la noche estuve practicando para pronunciar bien, Eu fiquei treinando a noite toda para pero fazer a anhelaba cantar como usted pronúncia canta. correta. Admiro Brasil porque alaba a Dios, adora a Eu Dios. admiro o Brasil porque ele louva e adora a Deus. Ahora vamos a conquistar la tierra prometida. Vamos conquistar a terra prometida. Vamos a lograr lo que el Dios ha prometido para nuestras vidas. Vamos conquistar o que Deus prometeu para nossas Vamos a vidas. conquistar lo que Dios ha prometido para nuestra familia. Vamos conquistar o que Deus deu para nossa família. Vamos a conquistar lo que Dios ha prometido para mi descendencia. Vamos conquistar o que Deus prometeu à nossa descendência. Es fiel en todo tiempo. En todo tiempo tú estás amor, con todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Díselo outra vez. És fiel em todo tempo, Tú eres fiel. todo tempo tu és tão amor, con todo fôlego que tenho,
abundante. Levante su mano y oramos al Señor. Levante suas mãos e En el vamos orar nombre ao de Senhor. Jesús, Em Padre. nome de Jesus, Te damos gracias por este tiempo. te agradecemos por este tempo. Hay desafíos por delante. Desafios pela Hay frente. que conquistar la tierra, Señor. Há que conquistar a terra, Aquí Senhor. están tus hijos, Padre. Teus filhos estão aqui, Aquí Pai. están los que se levantan y dicen, vamos a ir en pos de ellos. Aqueles que estão aqui En el nombre vão se de levantar Jesús. e dizer em nome de Jesus. Estamos visualizando el nuevo templo, Señor. Estamos vendo o novo templo, Senhor. Estamos preparándonos para entrar en aquel lugar, Padre. Estamos nos preparando para En el entrar nombre de naquele lugar. Jesús. Em nome de Jesus. Cada ladrillo, cada edificación, Señor, está en tus manos. Cada local, cada edificação está nas suas Y mãos. nosotros vamos a ser parte de ello. Nós vamos fazer parte En el disso. nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Declaramos victoria. Declaramos a vitória. Si hay algún enfermo, declaramos sanidad. Declaramos a cura. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Si hay hambruna, si hay miseria, declaramos bendición, abundancia. Declaramos não a miséria. Declaramos abundância. Señor, en fe estamos declarando que van a venir más almas a tus pies. Declaramos que vão vir mais almas aos seus pés. Y tú vas a usar nuestras vidas, Señor, O Senhor vai usar nossas vidas, para Senhor, alcanzar a los no alcanzados. alcançar os que não estão alcançados. Más niños, más jóvenes, mais crianças, más mais adolescentes, jovens, mais adolescentes, más matrimonios. mais casais. Oh, en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Este es el pueblo que has levantado para este tiempo. Este é o povo que foi levantado para este tempo. Bendice a los pastores. Abençoe os pastores. Bendice a cada líder. Abençoe cada líder. Bendice a aquel que quiere servirte, Señor. Abençoe aquele que Cada quer te ministerio servir, conformado en esta iglesia. cada ministério. En el dessa nombre de igreja. Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Es fiel en todo tiempo. En todo